Fala, meus caros, tudo bem? Meu nome é Vander, professor de Física aqui da Oficina do Estudante. Bem-vindos ao canal da Oficina. Continuando aquela nossa saga das ideias que mais caem, das matérias que mais caem nos principais vestibulares. Eu vou continuar com a ideia do grande pacote de calorimetria. Na aula anterior, se não assistiram, peguem essa aula aqui no card do lado. Eu falei sobre termometria, sobre as escalas, graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin. E hoje, continuando esse grande pacote, quero falar sobre Q macete. Lembra dessa brincadeirinha? Q calor, M massa, seu calor específico, delta teta a temperatura. E para fazer essa ideia com vocês, para construir essa ideia juntos, eu começo com algo que eu fiz na aula passada, nesse vídeo anterior sobre escalas. E a ideia é essa, me acompanha aqui. Imaginem, meus caros, que eu tenho um corpo, número 1, a 80 graus Celsius e um corpo 2 a 20 graus Celsius. Na aula passada, eu tentei mostrar para vocês, assistam o vídeo da aula passada, comentem lá para mim, por favor, vejam se chegaram até o final da aula, se são sobreviventes dessa aula, comentem lá comigo, por favor. Mas na aula de hoje, o que eu quero mostrar é algo parecido. Imagine um corpo a 80, o outro corpo a 20. 80 graus Celsius está quente? Depende. Em relação ao 20, está. Portanto, a hora que eu colocar esses dois corpos em contato, o que vai acontecer mesmo? Energia passará do mais quente para o mais frio. Passará o quê? Calor do mais quente, mais frio. E eu disse isso na aula passada. Calor, crianças, é a energia em trânsito. É aquilo que passa do mais quente para o mais frio. E temperatura é a agitação das moléculas que compõem o material. Então, me acompanha? O corpo número 1 está muito agitado, 80 graus Celsius. O 2, pouco agitado, 20 graus. Quando eu colocar os dois em contato, calor é transferido, energia do 1 para o 2. Para esse calor, eu vou dar uma letra. Vou chamar pela letra Q. Q, de quantidade de calor. Agora, pelo amor de Deus, cuidado. Infelizmente, a letra Q em física é usada para 3 coisas. Q para calor, Q para quantidade de carga e Q para quantidade de movimento. São matérias distintas, completamente diferentes. Eu sei que isso é complicado para vocês, mas vão ter que olhar para cada um desses Qs de maneira diferente. Aqui, Q de quantidade de calor. Então vai sair calor de um corpo e vai para o outro. Portanto, eu vou dizer que desse cara sai uma certa quantidade de calor 1 e entra nesse cara uma certa quantidade de calor 2. Caramba! Se esse sistema aqui estiver fechadinho, isolado do universo, você concorda comigo que todo o calor que sair do 1 será igual a todo o calor que vai entrar no 2. O calor que sai de um elemento entra em outro elemento. Haverá uma troca de calor entre o 1 e o 2. Agora eu vou me apropriar de algo da química. A química diz que quando o calor sai, tem um nome. Exotérmico, e quando entra, endotérmico. Perceba que no meu exemplo, o calor 1 está saindo e o 2 está entrando nos corpos. Se o 1 está saindo, ele é exotérmico, negativo. Se o 2 está entrando, ele é endotérmico, positivo. Então eu vou usar essa ideia de ser positivo e negativo aqui, ó. O 1 está saindo e o 2 está entrando. Exotérmico, endotérmico. Passe o Q1 para a sua direita e reescreva. Você concorda que vai aparecer isso aqui? Todo o calor 1 somado com todo o calor 2 vai ser igual a 0. Quando, Vander, que eu vou usar esta expressão? Toda vez que eu tiver, crianças, uma mistura de 2 ou mais corpos. Vander, se eu tiver 2, assim, vai ter 3. Q1, Q2, Q3. Q1 mais Q2 mais Q3 igual a 0. Por que que igualou a 0? Que eu passei o Q1 para cá, ficou 0 do lado de cá. E reescrevi. Em outras palavras, todo o calor de um corpo mais todo o calor do outro corpo é igual a 0. Por quê? Este fornece calor negativo, esse recebe positivo. Como são iguais, ao somar vai dar 0. Tudo bem para vocês? Mas eu tenho que olhar para esses calores agora aqui. Perceba que, para que eu faço aquilo? Para descobrir algo importante aqui. Eu quero descobrir qual vai ser a temperatura final da mistura. Mas como assim, Vander? Perceba, criança,
Um corpo está 80, o outro está 20. Um corpo está 80, o outro está 20. Ao colocar em contato, eu vou chegar no equilíbrio térmico. Quanto é este equilíbrio térmico? Eu não sei. Alguns vão dizer assim, 50. Sempre fala assim em aula. Pergunto, um está 80, o outro está 20. Qual a temperatura final? 50, Wander. É uma boa resposta, mas eu vou frustrar vocês. Pode ser qualquer coisa entre 80 graus Celsius até, nesse caso, 20 graus Celsius. Mas por que pode ser qualquer coisa? E como é que eu vou saber qual é? Perceba que, quando eu disse que eu coloquei em contato ou 1 com 2, eu não dei variáveis importantes desse 1 e desse 2. Que variáveis? Eu vou dar um exemplo. Suponha que eu pegue uma piscina inteira a 20 graus Celsius e pingo uma gotinha a 80. Aquela gotinha a 80 cai na piscina inteira cheia de água a 20. Qual a temperatura final? Aquela gotinha não faz diferença nenhuma. A temperatura final vai ser 20. Agora o contrário. Então uma panelona quase fervendo a 80 graus Celsius. Pinga uma gotinha a 20. Aquela gotinha não faz diferença nenhuma. Qual a temperatura final? 80. Então, me acompanha, para descobrir qual é a temperatura final, portanto, qual é o equilíbrio, tem que saber duas coisas importantes de cada corpo. Primeiro, a massa. Eu tenho que saber qual é a massa do primeiro cara e qual é a massa do segundo cara. Saber quanto tem de cada um é importantíssimo. Outra coisa importante, que parece que não é importante, mas é demais. Vou dar um exemplo. Você concorda comigo? Se eu pegar uma panela, aliás, duas panelas iguais, colocar em duas bocas de fogão iguais. Então, de novo, panelas iguais, fogão igual. Na primeira eu coloco 2 dedos de água. Na segunda, 2 dedos de álcool. Ligo o fogo ao mesmo tempo. Suponha que as bocas são iguais. Qual material vai estar mais quente depois de um certo tempo? Concorda que a água esquenta devagar e o óleo esquenta mais rápido? Portanto, o calor que eu dou para as duas vai ser igual, mas a maneira que elas recebem esse calor e aumentam a temperatura é coisa diferente. Quem é que manda nisso? Aquilo que chamamos de calor específico. E para o calor específico dá uma letra. Czinho do primeiro e Czinho do segundo. O que esse Czinho? É o calor específico, sensível de cada material. Cada material tem o seu próprio Czinho. Tem que decorar algum, Wander? Na verdade, não. Mas tem um que é muito importante você saber e entender que existe. É o Czinho da água. Quanto é o Czinho do material chamado água? Ele vale 1. O que, Wander? Eu nunca lembro a unidade. Calma que eu vou chegar lá sem você decorar. Me acompanha aqui de novo. Você concorda comigo que a temperatura final aqui depende, portanto, de quanto eu tenho de cada um e do material que esses caras são feitos? Em outras palavras, o corpo 1, de massa 1, material 1, vai fornecer calor para o corpo 2, de massa 2, material 2. Esse corpo 1 diminui a sua temperatura e o corpo 2 aumenta. O corpo 1 sofre uma variação de temperatura e o corpo 2 também. Em outras palavras, me ajuda aqui. Quando eu pego um certo corpo de um certo material e forneço calor ou tiro calor, eu vario a sua temperatura. Em outras palavras, apareceu aqui sem você forçar a equação do que-macete. Veja, quando eu pego um corpo de um certo material e forneço ou tiro calor, eu vario a sua temperatura. A tal da que-macete. QMC delta teta. Essa expressão é importantíssima. Isso vai cair por aí. Wander, quando que eu uso o tal do que-macete? Quando qualquer corpo, não importa ele, sofrer variação de temperatura. Então, duas coisas. Isto que-macete vai entrar aqui, ó. Vai aparecer o que então? Q1, M1, C1, delta teta 1. Q2, M2, C2, delta teta 2 igual a 0. Você vai pegar cada um dos elementos, o M1, o C1, delta teta,
M2, C2, delta teta. Lembrando que delta, cuidado, é final menos inicial, tá claro? Outra coisa que dá para tirar daqui é a unidade. Me acompanha? Olha que legal. Qual a unidade do Czinho? Wander, eu não lembro, ok? Qual a unidade de calor? Calor é dado em calorias. Qual a unidade de massa? Toda física é construída em quilogramas. E aqui é a única parte que é gramas, salvo o contrário, se ele disser que é quilogramas. O resto, tudo quilogramas, aqui gramas. Qual a unidade de variação de temperatura? Aula anterior. São 3 possíveis. Graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin. Qual é a mais usual? Graus Celsius. Ah, então dá para tirar o Czinho daqui sem você decorar. Como? Isole o Czinho mentalmente. Passa o M delta teta lá embaixo. Vai aparecer o que aqui? Vai aparecer isso aqui, filhos. Caloria dividido por grama vezes graus Celsius. Esta é a maneira, esta é a unidade, este é o jeito de encontrar a unidade do Czinho sem você decorar. Voltando aqui, a água é o quê? 1 caloria por grama graus Celsius. Tudo legal? Sabe o que eu deixo para vocês tentarem em casa e eu quero que vocês, se conseguirem, comentem lá, cheguei a tal temperatura? Eu pergunto uma coisa a vocês, é um desafio a todos. Eu quero saber qual é a temperatura final usando isso da discussão. Eu vou colocar valores aqui. Imaginem vocês que a massa 1 equivale a 100 gramas. Imagine que o Czinho é água. Então esse cara tem um Czinho que vale 1 caloria por grama graus Celsius. É água. E dentro dessa água vou colocar um outro corpo. E essa água está 80. Um outro corpo. Imaginemos que ele tenha 500 gramas. E o Czinho dele é a mesma água. É 1 caloria por grama graus Celsius. Então vamos voltar. Água, 100 gramas a 80. Com água, 500 gramas a 20. E a pergunta é, qual a temperatura final dessa mistura? Se vocês encontrarem o resultado, comenta lá para mim, para eu ver se está no valor certo ou não. Tá combinado assim? Tentem usar isso. Isto cai demais, filhos. Enem, FUVEST, Unicamp, Unesp, eles adoram cobrar mistura de 2 corpos, ou de 3 ou de 4, na estrutura da calorimetria. Espero que tenham gostado. Curtam o vídeo, por favor, e, desafio, quanto vai dar o X? Comenta lá para mim. Um grande abraço a todos, valeu, até a próxima. Obrigado.